Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a famosa pesquisa Quaest, que era muito esperada para hoje, mas que na verdade acabou sendo ofuscada pela pesquisa Atlas Intel, que saiu ontem. E os resultados da Quaest vão muito na mesma linha da Atlas Intel, tá? Foi muito parecido o resultado das duas pesquisas. Então, como eu já falei ontem, nós podemos comemorar. É verdade, a esquerda está tentando comemorar também, está dizendo que não sei o que lá, que olha só, o Lula melhorou aqui, ó. Contra Trump em defesa do Brasil, Lula retoma popularidade, sendo que a desaprovação do cara está 53%, né? Não retomou popularidade nenhuma, meu amigo. Melhorou um pouquinho, é verdade, deu uma flutuação. Eu falei que haveria uma pequena melhora para o Lula nesse momento. A questão é que vai ser só isso, não vai crescer mais e a tendência daqui para frente é muito ruim para o Lula. Essa é a minha previsão. Vamos ver se eu estou certo na próxima pesquisa que vai sair daqui a, sei lá, um mês, 2 meses lá para frente, né? Mas tem mais informação interessante aqui, ó. Aqui, ó. Olha o pessoal da esquerda comemorando. Obrigado por unir o Brasil, Trump. Nova pesquisa da Quaest mostra que 84% dos brasileiros querem união nacional. Meu amigo, 94% dos brasileiros querem União Nacional. Eu também quero União Nacional, só que eu quero União Nacional sai os petistas para lá, pô. Fica os petistas para lá, une o Brasil em torno do ideal da direita. Os petistas querem unir o Brasil em torno do ideal da esquerda. Ou seja, esse negócio de querer União Nacional, isso não quer dizer absolutamente nada. O pessoal tá tentando se animar aqui porque levaram uma pancada, é o que eu falo para vocês. Eles estão tentando trazer como uma coisa positiva, não sei o que lá, mas foi uma pancada. Primeiro, o que tem nessa pesquisa aqui? O tal da proposta do esforço do Lula com o BBB, com o bancos, bets e bilionários, né, que ricos contra pobres e coisa e tal, não empolgou o povo não, tá? O povo não gostou disso não, achou que isso cria divisão, que isso não ajuda nada. Eu falo para vocês, o pensamento marxista, a luta de classes, já morreu. Já morreu no século passado, Lula. Só você que ainda acredita nessa porcaria. Então, o que o Lula conseguiu de empolgação na esquerda foi, como eu tinha dito, empolgar o grupinho da esquerda ali. Então isso é importante. O que ele conseguiu de melhora, de fato, foi com o Trump. E eu avisei que haveria alguma melhora. Por quê? Porque o pessoal do centro tendeu a ir para a esquerda. O pessoal do MBL, aquela galerinha que estava muito satisfeita em se dizer de direita de novo, porque achava que não tinha mais Bolsonaro na direita, agora todo mundo voltou a ser esquerda, a amar o PT, não sei o que lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Time Cop, Todo Mundo Odeia o Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Primeiro a comemoração da esquerda. A esquerda está comemorando. Não porque o Lula melhorou, agora achamos o caminho correto, conseguimos o nosso esforço de briga de rico contra pobre, não sei o que lá e coisa e tal, que vamos conseguir e não sei a quê. E tão felizes da vida, né? Que o Trump uniu o Brasil e coisa e tal, tá cheio de gente animada na esquerda. Mas a verdade é o que eu falei para vocês, essa animação não vai durar muito tempo, né? Vamos ver aqui o que teve a pesquisa de verdade. Bom, 53% reprovam o governo Lula e 43% o aprovam. Um número catastrófico. Terrível, 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 terrível. A única coisa que você tem é que é um pouco melhor do que estava antes. Então tá aqui o gráfico. Você vê que antes era 40 a 57, agora é 53 a 43. Então o que você teve foi uma mudança aí de 3 pontos percentuais, mais ou menos, das duas coisas. Uma leve flutuação aí na opinião sobre o Lula, né? De novo, a minha visão é que isso vai parar por aqui e na próxima pesquisa já vai começar a subir de novo a desaprovação do Lula. Mas eu posso estar errado. O efeito Canadá, né, deu outra coisa, mas, de novo, eles esperavam um efeito muito forte, eles esperavam que o Lula ia aumentar muito a aprovação e coisa e tal, e não foi isso que aconteceu, tá? Então, isso é um problema para o Lula. Por que é um problema para o Lula? Porque, como eu disse para vocês, tudo que ele podia ganhar com esse negócio do Trump, ele já ganhou. Foi essa bravataiada toda que ele fez até aqui. Daqui para frente, ou ele vai ter que ceder para o Trump, e aí não vai ganhar mais nada, porque o pessoal vai ver que ele cedeu para o Trump e coisa e tal, ou ele vai vai encarar o Trump mesmo e vai ferrar a economia brasileira completamente, e isso vai piorar muito a situação dele de qualquer jeito. Então, daqui para frente, esse negócio que era bom para o Lula até aqui, daqui para frente a coisa piorou, né? Aqui, tem mais números aqui, ó. Aqui, ó, da mesma forma aqui na pesquisa com relação ao governo, né? Isso aqui é em relação ao Lula em si, isso daqui em relação ao governo. Em relação ao governo, caiu de 43 para 40 e subiu o positivo de 26 para 28. De novo,
pequena variação, 3%, 2%, coisinha pequena. Isso era esperado. Como eu falei para vocês, haveria alguma melhora do Lula, sim, nesses primeiros dias por conta desse negócio do Trump. Por quê? Porque aquele pessoal que está ali na isentosfera, eles estão na negação, né? A isentosfera estava feliz da vida, cara. A isentosfera estava vendo tudo perfeito. Olha só, caramba, vamos ter uma eleição em 2026 sem Bolsonaro e com o Lula fraco. E quem nós vamos votar? Vai ser o Tarcísio, vai ser o Caiado, vai ser o Marçal, vai ser não sei o que lá. Agora voltou atrás, né? Caiu o mundinho de colorido deles, caiu, né? E eles estão chateados, porque eles queriam muito essa eleição sem Bolsonaro ano que vem, né? E não vão ter. E aí, ou seja, ou pelo menos está muito arriscado isso acontecer agora, né? Então, esse pessoal, muita gente dessa turma voltou a defender o PT, voltou a defender o Lula. Mas o importante é isso, porque o máximo desse efeito foi aqui, né? Ou seja, isso daqui é o que tem de boa notícia para o Lula. De fato, deu uma quedazinha a desaprovação dele, deu uma melhoradinha a aprovação dele, só que, fora isso, meu amigo, o resto das informações que tem nessa pesquisa só pioram a situação. Então vamos ver aqui, ó. 55% diz que Lula provocou Trump ao criticá-lo nos BRICS. Então, de novo, aqui o resultado está ainda mais evidente do que no caso da pesquisa da Atlas Intel, que a maior parte das pessoas culpa o Lula, o STF, e só uma pequena parte diz que a culpa é do Bolsonaro nessa história das sanções do Trump. Ou seja, todo mundo aderiu àquilo que eu avisei para vocês. Mesmo. Quem está guiando o carro? Batemos num poste. Quem é que é o culpado? Porque ele está guiando o carro, meu amigo, não tem esse negócio não tem jeito. O Lula fez merda e ele vai pagar por isso, porque, de novo, mesmo esse pequeno vantagem que ele tem agora com essas bravatas, tudo dele, ele não consegue manter essas bravatas até 2026. Porque se ele mantiver as bravatas, a economia vai pro saco. Se ele acabar com as bravatas, ele vai parecer um fraco. Então, ou seja, uma coisa ou outra o Lula vai perder daqui para 2026, né? Então tá aqui, ó. A maioria dos brasileiros acredita que o Lula provocou o presidente dos Estados Unidos e causou o aumento das tarifas. A culpa é do Lula, 100%. Resultado terrível para o Lula isso daqui. Resultado terrível principalmente para a isentosfera, que estava querendo que a culpa fosse de Bolsonaro. Lembra? A isentosfera, esse pessoal do agro que você está vendo aí, não, porque Bolsonaro, você foi pedir sanções para o Trump, que absurdo, não pode pedir sanções para o Trump, que triste que não pode, não sei o que. Esse pessoal queria que o Bolsonaro não participasse da eleição do ano que vem, né? E agora o sonhozinho dourado dele se desfez e eles vão ter que votar no Bolsonaro mesmo, ou então assumir de vez que são lulistas que viraram de esquerda, o que eu não descarto também, mas eu acho que não vai ter, o Lula não vai ter chance na eleição do ano que vem, né? Aí aqui, ó, o Lula provocou o Trump ao criticá-lo nos BRICS? Sim, a imensa maioria, 55%, não só 30%, né? Aqui, ó, o Estado de Minas traz aqui os 10 pontos relevantes da pesquisa da Quaest, né? Então ele fala aqui, ó, Lula marca 40% de avaliação negativa, ante 28% de positivo, uma oscilação favorável em relação à rodada anterior. Então, assim, teve uma oscilação favorável. Ele está correto, né? Mudou muito pouco, né? Aí ele fala aqui, ó, sobre os motivos do Trump. 26% dizem que foram as falas do Lula contra o americano durante os BRICS que causaram as tarifas do Trump. 25% não sabem ou não responderam. 22% mencionaram as ações do STF contra Bolsonaro. Então, 17% atribuem a influência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E 10% criticam as ações do Supremo contra as Big Techs americanas. O curioso é que eu acho que esses 10%, eu estaria nesses 10% aqui, foi o principal fator no final das contas, eu acho que foi esse. Mas enfim, os outros fatores é lógico que pesaram também, né? Mas isso daqui mostra que falhou a tentativa do Lula de botar a culpa no Bolsonaro pelas tarifas. Não, o povo percebeu que a culpa é do Lula. Você bateu com o carro, você que tá guiando, a culpa é sua, pô. Tem outras coisas interessantes aqui, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui, ó, que é a avaliação da economia e a avaliação sobre o futuro da economia. O brasileiro está pessimista com o futuro da economia. E ele tem razão com isso, né? Porque com essas tarifas a economia vai entrar em recessão com certeza aqui no Brasil. E isso é ruim para o Lula. Por quê? Pessoas com medo da economia tendem a comprar menos, tendem a gastar menos, então acabam gerando a recessão, mesmo que não tenha motivo externo. Isso daqui é uma coisa bastante complicada. Outra coisa que tem aqui interessante, que o Lauro Jardim ressalta, é justamente que o eleitor não aderiu ao discurso da justiça tributária, ao papo do nós contra eles, né? Se você fala, se a pergunta é, você acha que os ricos deveriam pagar mais impostos? O pessoal, a maior parte acha que sim, que os ricos deveriam pagar mais impostos. Por quê? Porque ninguém se considera rico, meu amigo. Ninguém é rico. Rico só, né, só o cara que é muito rico mesmo, que não tem como evitar de dizer que é rico, né? Mas aqui no Brasil,
Meu amigo, se tu almoça todo dia, se tu tem comida em casa todo dia, já tem televisão e computador, você já é rico, meu amigo. Já está nos 10% da classe rica no Brasil. Mas ninguém se considera rico. Então o pessoal fala que não, é a favor de taxar os ricos. Isso é normal. Mas quando falaram nesse negócio de rico contra pobre aqui, ó, o governo passou os últimos 40 dias investindo no discurso da justiça tributária, ataque a super ricos, banqueiros e betes, porque temos que atacar os super ricos, porque não sei o que lá. Os números da Quaest revelam que o ricos versus pobres não rendeu o que o governo gostaria. Foi o tarifaço do Trump que ajudou a promover a melhora geral nos números do governo. Eu tinha catado essa pedra, né? Eu falei do BBB do Lula. Eles estavam dizendo que estava sendo muito bom, que o Lula ganhou a internet de novo. Como é que ganhou a internet? Com trending topics do Twitter. Pô, trending topics do Twitter não quer dizer bulhufas, cara. Não quer dizer nada no final das contas em termos de coisa. E, diga-se de passagem, parece que foi feito por robôs, tá? Saiu uma reportagem no Globo, eu vou falar num outro vídeo sobre isso, que boa parte desses trending topics que estava dominando a esquerda aí foi robô que fez esse tipo de coisa. Não é nada demais, eu não tenho nada contra robô, eu acho que é direito das pessoas usarem robôs e coisa e tal, até porque não faz diferença. Aqui tá a prova. É o que eu falo para vocês, o PT tava tudo empolgado, porque não, que agora nós acertamos, indo para a esquerda a gente vai conseguir, coisa e tal. Indo para a esquerda, eles conseguem empolgar a militância da esquerda. Isso é verdade. Existe uma militância de esquerda marxista no Brasil, infelizmente, né? Só que eles empolgam essa militância, não empolgam o brasileiro de forma geral, né? Aqui, ó, em relação à justiça tributária, apenas 34% dos brasileiros disseram que se sentem representados com essa nova agenda do governo. Ou seja, não é isso que o pobre quer, não quer brigar com o rico, não é isso que ele quer, não vê motivo para isso. O que o pobre quer é menos imposto e segurança pública, e mais segurança pública. Quando a Quaest pergunta se o entrevistado acha do discurso que coloca ricos contra pobres, 53% consideram que não está certo, porque cria mais briga e polarização no país, enquanto 38% disseram que está certo porque chama atenção para o privilégio de alguns. É normal, inveja existe, né? Todos nós sentimos inveja, não são só esses 38%, né? Esses 38% são aqueles que sentem inveja e não conseguem controlar ela. E acabam virando socialistas. Sobre o tarifaço, 44% dos entrevistados disseram que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo nesse embate. Ou seja, com o tarifaço o pessoal tem uma visão positiva, né? Estão errados, mas tem uma visão positiva. Apenas 29% avaliaram que Bolsonaro e seus aliados estão fazendo a coisa certa nesse encrenco da tarifa de 50%. Ou seja, o que o Lauro Jardim está querendo dizer que essa melhora é 100% devido ao tarifaço do Trump. Então isso é ótimo para a gente, porque havia o risco também de realmente essa lorota do Lula de ricos contra pobres de colar. E agora que não colou isso daí, fica mais difícil do Lula aprovar essas coisas no Congresso. Não é que ele não vai aprovar. Eu acho que ele vai aprovar, porque os deputados querem também arrecadar mais dinheiro dos ricos, né? Então eu acho que ele vai aprovar, mas vai ficar um pouco mais difícil com os próprios brasileiros deixando claro que não tem nada a ver com isso, que acham isso uma ideia ruim, né? E aqui, a aprovação do governo melhorou nesse intervalo, não sei o que lá, mas estão dizendo que isso daí foi porque por causa do Trump, coisa e tal, que agora resolveu o problema, o Trump que resolveu o problema. É o que está dizendo o Lauro Jardim, né? Agora o problema todo, no final das contas, é que eu acho que não. Essa pequena variação do Lula aqui é tudo que ele vai ter, e olhe lá. 53% dizem que não está certo o discurso que coloca ricos contra pobres. Olha só o que eu falo para vocês, no final das contas, o brasileiro, assim, nas coisas mais óbvias, ele consegue perceber o óbvio. O socialismo, o comunismo já morreu. O pessoal já percebeu que esse negócio de luta de classe é um erro, que isso não resolve o problema de ninguém, só piora a situação, né? Aqui, ó. E aqui está o ponto da preocupação para o Lula. 72% acham que Trump está errado e 79% afirmam que o tarifaço vai prejudicar suas vidas. E vai prejudicar a vida de todo mundo. Ou seja, o pessoal está ciente que esse negócio todo, embora eles achem que o Trump esteja errado, isso vai prejudicar o brasileiro. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que o Lula é o cara que vai ter que sair dessa enrascada. Como que o Lula vai sair dessa enrascada? O Lula não tem como sair dessa enrascada a menos que peça ajuda ao Bolsonaro. Aí aqui, ó, tem mais coisa aqui, ó. Aqui, ó. Essas altas tarifas nos produtos brasileiros vão prejudicar a sua vida? Certamente vão. 79% disseram que sim, todo mundo sabe que sim. Agora, justamente por isso aqui, ó, Quaest, pela primeira vez, mais brasileiros acham que a economia vai piorar em vez de melhorar. Então, essa pesquisa publicada pela Quaest, 43% dos brasileiros acreditam que a economia vai piorar e 35% acham que vai melhorar. Isso é duplamente ruim para o Lula. Isso traz pessimismo, isso pode gerar
uma economia pior daqui para frente por conta do pessimismo das pessoas com as tarifas. E justamente, o que eu falo, daqui a um ano, quando chegarem as eleições em 2026, ninguém vai nem lembrar desse negócio de tarifaço. Mas a economia estando mal, meu amigo, o pessoal vai saber, o pessoal vai sentir na pele, preço dos alimentos caros, né? Aí é engraçado como é que o pessoal da esquerda tá animado, que o Valdo Cruz. Desafio do governo é manter a recuperação e fazer a aprovação voltar a superar a reprovação. Meu amigo, esquece, Valdinho. Valdinho já era, vai dançar o seu sambinha. O Valdo Cruz gostava de dançar uns sambinhas na época do carnaval na televisão, né? Vai dançar os seus sambinhas aí, Valdo Cruz, porque o que o Lula podia ganhar de bom, ele já ganhou. Foi esse momento agora que ele podia esbravejar contra o Trump, pedir união nacional e não sei o que lá, e conseguiu muito pouco. Daqui para frente é o seguinte, ou ele vai ter que voltar atrás para negociar com o Trump, e vai ficar feio para os eleitores dele, ou ele não vai negociar com o Trump e as tarifas vão ser impostas, e aí a economia vai se ferrar completamente e ele vai ficar mal com os eleitores dele. Então esse é o grande problema do Lula. O que ele podia crescer foi o que ele cresceu agora. Daqui para frente, meu amigo, é ladeira abaixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.